Esse é o ciclo de estudos Neo Bhagavata, uma introdução. Me apresento, sou Shri Krishna Madhurya, do Caminho da Flor de Lótus. E aqui estão os conteúdos desse ciclo de estudos. São 8 subdivisões que vão ser tratadas, cada uma delas, em uma das aulas digitais que vão ser disponibilizadas para todos os interessados. Essa primeira é bem introdutória e nela eu vou mostrar que existe tanto um enfoque religioso, né, o Bhagavata, quanto um filosófico, que é uma linha de espiritualidade. Então é possível seguir a religião, né, o Bhagavata, que conforme aparece nesse item 2, ela está associada ao hinduísmo na sua forma mais integral. Então, o hinduísmo, uma religião global que tem origem na Índia. E é possível também estudar o que é ser Neo Bhagavata a partir apenas da parte filosófica desse sistema. Aí nós temos a nossa terceira aula desse ciclo de estudos, ela vai tratar do sistema filosófico religioso da fé Neo Bhagavata. Esse sistema ele é composto pelos 3 portais que aparecem aí na sequência. É o portal da Sagrada Relação com a Terra, que envolve as medicinas da Terra, as quais de alguma maneira contribuem com a nossa espiritualidade, como a ayahuasca. Nós temos o portal da Ascensão aos Céus, e aqui céus significa as regiões celestiais, dentro do qual nós podemos desenvolver uma rica obra de literatura inédita, através da editora Sétimo Raio, o que inclui a matriz de 49 divinas irradiações, um material extremamente importante para aqueles que estão interessados na espiritualidade que leva à ascensão, como os mestres ascensionados são um grande exemplo da experiência desse portal. E nós temos o terceiro portal, que ele é muito mais vinculado à experiência religiosa, mas vou mostrar para vocês que mesmo esse portal aí, que é o sexto, é o portal da Eterna Morada Transcendental, que vem acompanhado de 4 revelações de Deus, mesmo ele pode ser também vivenciado e compreendido, pode-se aprender sobre ele sem se estar fazendo parte da religião em si. Porque muitas pessoas já têm uma religião, talvez não queiram mudar, outras até já fazem parte do hinduísmo de alguma maneira, mas aí já está acontecendo isso. Né? Algumas pessoas se aproximam e tem uma experiência dessa mística, como aparece aí no sétimo item, né? A mística religiosa da Lila Eterna de Madhurya Dwarakadisha, que é bem específica a essa religião Neo-Bhagavata, ou esse sistema filosófico religioso Neo-Bhagavata que estamos apresentando aqui. Mas é possível também seguir o caminho da Flor de Lótus, que nós estamos apresentando como um todo, através desse ciclo de estudos, e aparece aí como a última da sequência do ciclo. Caminho da Flor de Lótus é um yoga, e ao mesmo tempo é uma comunidade, escola e núcleo de pesquisas em espiritualidades de nova era. É possível se envolver com essa escola e núcleo de pesquisas, mesmo sem ser um espiritualista, mesmo sem ser um religioso. Imagina quantas oportunidades, então, neo-bhagavatas. E é por isso que a gente vem com essa introdução, para dar uma visão geral sobre ela, né? O que é essa abordagem neo-bhagavata. Nós temos como objetivo geral dessa introdução, vejam, eu coloquei ali, reintegrar-se, mas o ele está entre parênteses, porque algumas pessoas que estão acompanhando esse ciclo de estudos, elas já estão integradas a
ao sistema filosófico religioso Neo-Bhagavata. Outras não, elas vão se integrar. Então, reintegrar-se para alguns, integrar-se para outros, aos conceitos e práticas que dão a sustentação filosófica e espiritual a esse caminho da flor de lótus, conforme nós estamos propondo, o que ele é para a nossa abordagem Neo-Bhagavata. Dentro dessa reintegração, nós temos como objetivos específicos perceber a espiritualidade e a religião. Vejam, aqui eu estou falando em espiritualidade e em religião, que são aspectos que convergem. Nós não temos interesse em pensar que uma coisa não tem relação com a outra, mas se a pessoa precisar e achar que ela quer só uma delas, então quer só a espiritualidade, quer conhecer mais sobre a relação sagrada com a Terra, ou com a ascensão espiritual, ou mesmo com o yoga em si, sem a religião Neo-Bhagavata, ou algumas pessoas já estão praticando aspectos da religião Neo-Bhagavata sem nem ao menos conhecer esses portais de espiritualidade. Então é possível perceber que espiritualidade e religião são aspectos que convergem, porém podem ser vivenciados de maneira independente. Esse é o primeiro ponto aqui dessa introdução. Mas aí nós temos questões que queremos mostrar, que são básicas, Neo-Bhagavatas, identificar crenças e rituais que vêm de escolas clássicas do hinduísmo, já que nós temos esse caminho da flor de lótus integrado ao hinduísmo na sua maneira de ser originalmente, né? Nascido e estabelecido lá na Índia, e a partir da Índia tendo sido distribuído para outras regiões, né, do planeta, inclusive aqui para o Ocidente. Então nós temos crenças e rituais das escolas clássicas do hinduísmo que integram esse caminho, tanto na abordagem espiritual quanto na religiosa. E aí nós organizamos um raciocínio integrado em torno daquilo que é específico ao caminho da flor de lótus Neo-Bhagavata. Então tem coisas que vêm das escolas clássicas do hinduísmo, mas tem algumas questões que são muito específicas, que vieram, como eu falei, a própria editora Sétimo Raio trouxe livros, descrições como a matriz de 49 divinas irradiações, que é pura espiritualidade, mas que é um processo também da nossa religião. E aqui começa essa convergência que eu quero mostrar. Então, espiritualidade e ou religião no caminho da flor de lótus. Nós temos aqui como espiritualidade a sagrada relação com a Terra, o portal da ascensão, e o yoga e o tantra. Muitas pessoas praticam essas questões aqui de espiritualidade sem uma religiosidade específica, ou às vezes estão numa religião que não tem esses aspectos aqui, não tem a sagrada relação com a Terra, não tem uma preocupação com a ascensão, não tem yoga e tantra, mas elas praticam. Então isso é espiritualidade, a sagrada relação com a Terra, de estarmos aqui vinculados a esse substrato orgânico planetário, retirando, extraindo deles alimentos naturais que são adequados para a nossa nutrição corporal e espiritual. Naturais porque agridem menos a Terra e o nosso próprio corpo, que deve ser tratado como um templo sagrado também. Além do que, na sagrada relação com a Terra, a gente conhece as plantas, tem carinho por elas, carinho pelos animais, a gente pratica a não violência para com todos eles, plantas e animais. E isso aparece também na relação com aquelas plantas que têm algum poder de cura, inclusive poder de cura espiritual, como é o caso da ayahuasca. Além dos cristais,
Os cristais, eles vêm da Terra, eles fazem parte da Terra, eles nascem desse substrato orgânico que é a Terra. E nos trazem possibilidades de tratamentos, de prevenção contra problemas de saúde e de cura. Então essa é a sagrada relação com a Terra. E aqui do lado aparece o mestre Confúcio, numa gravura bem bonita, né? Para nos lembrar do portal da ascensão, dos mestres ascensionados. Eles travam interações com aquelas pessoas que espiritualizadas buscam por eles com um coração puro de intenções. Eles travam interações construtivas. Essa é a grande fraternidade branca da qual nós fazemos parte. Então, a nossa espiritualidade ela é muito propícia para aqueles que têm interesse em ascensionar. Além do que, então, vivendo de uma maneira sagrada essa relação com a Terra, ocupando-se com o processo de ascensão da consciência para fazer parte dessa grande agregação de seres pensantes de luz que protegem o planeta. Fazendo tudo isso, a gente ainda pode e deve praticar o yoga, o tantra, porque é para cuidar da nossa própria integração pessoal, né? Integração da consciência individual com o todo da vida. Então, veja, essas coisas todas, elas se completam, elas convergem dentro daquilo que é necessário para a Terra, nesse momento e em todos os momentos dela. Então, a consciência humana ela precisa estar evoluindo para cuidar da Terra de acordo com o que ela precisa em cada momento. E a gente está falando da Terra porque esse é o nosso substrato orgânico. Mas não negamos em momento nenhum que outros planetas também sejam residências de outros seres pensantes também. Muitos deles, inclusive, bastante espiritualizados, muito mais espiritualizados, eventualmente, que a maioria das pessoas que vivem na Terra dessa época. Mas mesmo com toda a turbulência, todo o caos, então essa espiritualidade, né, o Bhagavata, que é uma espiritualidade de nova era, ela, além de nos proporcionar tantos ensinamentos, a abertura a tantos portais, a tantas sagradas relações, a tantos processos de espiritualidade, ela nos fortalece nessa relação com a espiritualidade do planeta, apoiando a evolução da consciência aqui. E ainda dentro então dessa questão de espiritualidade e ou religião, nós temos o caminho da flor de lótus. Aqui nós vemos Krishna, Shiva juntos. Krishna, Shiva, aí realmente é a parte da nossa religião, né, o Bhagavata. A religião ela se baseia no que já existe nas questões clássicas lá do hinduísmo, as escrituras sagradas, processos, crenças, rituais. Então nós buscamos aprender e ensinar a prática dos 8 membros do yoga enquanto um processo de libertação, sendo que aquele que é o mais importante de todos é a libertação, realmente o 8º membro é o Samadhi, é você viver em liberdade eterna sem necessidades que levem a pecar contra essa relação sagrada com a Terra, sem essas necessidades. E com o pensamento límpido, mais puro possível para se ocupar com a ascensão espiritual de todos os seres com os quais temos interação. E o que é importante em Bhakti Rasa, então Bhakti Rasa aqui significa o serviço devocional. Bhakti é sempre serviço devocional, mas quando a gente fala em Rasa, a gente está falando de uma relação pessoal com Deus, com a pessoa de Deus. A gente está falando de Bhagavan, Krishna, Shiva, Harihara. Nós praticamos Bhakti Rasa
como parte de um hinduísmo integral. Então, o hinduísmo integral ele nos mostra as escrituras, ele nos mostra as lilas de Deus a partir desse grande portal sagrado que a Índia é. E que o hinduísmo nos concede. Então, o hinduísmo nos mostra o shaivismo, o vaishnavismo, o shaktismo, e através dessas linhas devocionais e de muitas vertentes que cada uma delas tem, daí o hinduísmo integral, é que a gente consegue realmente viver pensando nele, Krishna Shiva, que o que é básico para Bhakti Rasa. Então, nós conhecemos as formas, os nomes, os passatempos, e isso é religião. Mas, conforme eu já falei, a prática dos membros de yoga pode ser apenas a espiritualidade de cada um. É possível. Mas, ainda em torno do hinduísmo, aqui a gente vê, então nós já pensamos a questão que era um dos objetivos específicos dessa introdução, de compreender que é possível praticar a espiritualidade, ou só a religiosidade, ou ambos. Aí um outro objetivo era a gente ver o que vem das escolas clássicas do hinduísmo, quais são as crenças e rituais que fazem parte desse sistema, né, o Bhagavata. E o terceiro objetivo que vem em seguida é mostrar o que é mais específico nosso, né? Então aqui aparecem crenças e rituais das escolas clássicas do hinduísmo. Uma das questões bem clássicas que a própria palavra Bhagavata tem origem no Vedanta, Bhagavata. Então a visão de que Deus é uma pessoa também, ele não é só uma energia sem forma. Ele é também uma energia sem forma, ele é o Brahman, que está em tudo, em todas as coisas, sempre presente. Basta conseguir percebê-lo, que é uma coisa que muitas pessoas não praticam, né? Mas ele também é uma pessoa suprema, ele é Krishna, ele é Shiva, vejam aí, nós temos seus nomes, seus mantras, suas canções, suas formas, são coisas do hinduísmo, que estão muito disponíveis para o mundo todo. Hoje em dia, com a internet, né, à disposição, a gente consegue ter muito acesso. E com as viagens para a Índia, a peregrinação na Índia ela é muito rica nesse contato com Krishna, Shiva, Vishnu, Harihara, Shakti, para conhecer essa pessoa suprema, Bhagavan, e praticar essa religião Bhagavata, amar ele, servi-lo, mas segundo um código de conduta que já vem sendo praticado pelas escolas clássicas do hinduísmo, mas conforme eu vou mostrar a seguir, né, nos próximos slides, também de acordo com as nossas especificidades, com a nossa espiritualidade. E aí, a finalidade dessa adoração a Bhagavan é alcançar a meta última da vida. Aqui, pensando em religião, meta última da vida, a união mística, o bhava na lila, no passatempo eterno. Quando você está pensando só na espiritualidade do yoga, você pode pensar na meta última da união mística, como muitas pessoas também buscam por isso apenas. Também é um processo válido. Mas aqui, né, nós estamos falando em Dvaita, o Vedanta, Dvaita, essa interpretação significa que Deus é uma energia com a qual nós vivemos em unidade, mas ele também tem uma forma, ele também tem nomes, Krishna, Shiva, Harihara. Então a gente pode viver esse bhava na lila, no passatempo eterno com ele, gerando um apego, veja daí, ó, tal apego aprofundado pode levar a uma raça. Raça é uma palavra do sânscrito que significa uma maneira de expressar uma relação em particular. Então, cada um tem uma relação em particular com Deus, a qual, através de bhava, bhava, também é outra palavra do sânscrito, é uma percepção de humor que o Senhor tem reciprocamente com o devoto dentro de uma relação. Um bhava, como ele percebe o devoto.
Esse bhava pode ser de amizade, esse bhava pode ser de devoção mesmo, apenas, né? Um devoto, uma devota, se devota ao seu Senhor. Pode ser um bhava conjugal, pode ser um bhava... Diferentes tipos, existem diferentes bhavas. Mas viver essa raça, então uma relação em particular com a pessoa de Deus, em um bhava, um humor, conduz ao amor puro por ele, que é prema. Vejam, essas questões aqui, elas vêm de escolas clássicas do hinduísmo, a gente reforça no sistema Neo-Bhagavata. Aqui vejam algumas cenas que são importantes nesse sentido. A adoração de rios sagrados na Índia, quando nós peregrinamos, nós vamos lá para participar desses momentos. Então, a adoração em rios sagrados da Índia, que nós temos a adoração do rio Ganges, em Varanasi, à esquerda. Aqui à direita, no alto, a circunambulação da colina de Govardhana, na região de Mathura. Govardhana é uma localidade do distrito de Mathura. Essa colina ela é circunambulada pelos devotos. E a gente tem aqui embaixo um templo, que é um Saptashrungi Devi Nivasini. É um templo da Shakti, que fica no estado de Maharashtra. Nós já estivemos em todos esses lugares e muitos outros, buscando por esse acesso à divindade de Harihara Shakti. Mas existem crenças e rituais que são específicos ao caminho da flor de lótus, como ele se expressa de uma maneira neo-bhagavata. E aqui são aplicações do que existe no ethos da nova era. Vejo ali na segunda frase, lá no final, então, tem esse ethos da nova era, é o conjunto de crenças, de manifestações culturais, espirituais da nova era. Então, nós temos crenças e rituais específicos que vêm da nova era, como a aplicação do conceito de divina presença, ou presença eu sou, dentro dessa relação eterna da alma com Deus, então a alma diva com Deus, Bhagavan. Então a gente só consegue chegar até ele se a gente estiver no nível da divina presença, que é a presença eu sou, conforme é ensinado pelos mestres da grande fraternidade branca. Nós fazemos, portanto, entrelaçamentos que não são comuns no hinduísmo. São entrelaçamentos com conceitos e práticas da sagrada alquimia de Saint-Germain e de outros seres que compõem esse ethos da nova era, os outros mestres, os outros santos de muitas linhas religiosas. A grande fraternidade branca ela é composta por todos esses seres de luz das regiões celestiais, os arcanjos, os anjos, os seres dos elementos, os Elohim, os mestres, os santos de diferentes religiões, enfim, nós fazemos entrelaçamentos com conceitos e práticas dessa sagrada alquimia para um processo de depuração desse corpo aqui material linear. Então, quando nós chamamos corpos inferiores, estamos nos referindo a essa situação mais grosseira, né, desses corpos, como se a gente compara com os corpos mais sutis, mais espirituais, e ao corpo no nível da divina presença. Então, a depuração desses corpos, a elevação da consciência, que inclui a rinsa, que aqui do sânscrito, a prática de não violência, que está lá no hinduísmo clássico, não violência contra os outros seres viventes, inclui o ato meditativo, tudo isso que já está lá na religião hindu, que para nós e para os santos do hinduísmo, que também compõem essa grande fraternidade branca, tudo isso é importante para que a consciência se mantenha elevada, mas aí a gente também adere a um pensamento de nova era, que traz novas nomenclaturas, né, como essa da divina presença, da sagrada alquimia, da depuração dos corpos, da ascensão espiritual. E aqui nós temos alguns desses instrumentos. Um livro da editora Sétimo Raio, Sublimação dos Corpos Inferiores,
por ascensão espiritual do mestre Serapis Bey, ensinando um processo diário para 49 dias, assim, seguindo essa lógica da matriz aqui, à direita, matriz de 49 divinas irradiações. As cores se referem às interseções entre os 7 raios básicos, os 7 raios que aparecem na linha ali do 1 ao 7, e aí as interseções devido às outras linhas e colunas dessa matriz, que significa uma relação interdimensional da alma com os seus corpos mais sutis, até chegarmos lá naquele âmbito da 49ª dimensão dos nossos corpos, que é a ascensão espiritual, ali onde existe essa experiência da lila eterna da nossa religião. Religião que é o Bhagavata, que vem do hinduísmo, mas para uma outra religião, esse 49º andar aí é um outro estilo de vida, uma outra vivência. Deus se apresenta de uma outra maneira. Deus está presente para cada religião de um jeito muito específico. Então, vejam, religiosidade e espiritualidade aqui convergem, e a gente vai para as considerações finais, mostrando exatamente isso, que é o que eu queria trabalhar nessa aula introdutória, né? Mostrar que a espiritualidade e religiosidade, elas se integram com perfeição. Eu já vi pessoas falarem: espiritualidade é tua, pessoal, religião é de outra pessoa que você segue. Não. Religião é de muitas pessoas. Quando a gente tem religião, uma religião significa um conjunto de crenças e de práticas que muitas pessoas seguem porque elas querem alcançar uma meta específica. Mas para chegar a essa meta, ela precisa ter uma espiritualidade, ela vai ter obrigatoriamente. Mas tudo bem, se a pessoa não quer seguir a religião, ela pode só trabalhar com a espiritualidade dela, ela vai ficar bem também. Melhor do que não ter nada disso, né? Mas quem prefere a integração fica perfeito, a espiritualidade e religiosidade. Só que cada uma tem sua natureza, tem sua configuração espiritual, suas necessidades próprias. Nem todos, e esse é o segundo ponto aí, nem todos desenvolvem os mesmos interesses ou se relacionam da mesma maneira com processos espirituais diferentes. Cada um tem seu gosto, suas buscas. E por isso o sistema filosófico religioso ele é tão amplo. É possível estudar, praticar ao menos uma parte dos ensinamentos que estão compondo esse grande conjunto de questões. Dá até mesmo para, vejam esse ponto aí, o 4º ponto, dá até mesmo para colaborar com as pesquisas experimentais sem ser um espiritualista, já que o caminho da flor de lótus e aí vejo ali no último ponto, né, uma comunidade, escola e núcleo de pesquisas experimentais. Já temos pessoas assim, colaboram com as pesquisas experimentais sem serem espiritualistas ou tendo uma religião diferente, não tem problema. É possível ser um Neo-Bhagavata de alguma maneira. Não tendo interesse na nova era, também acontece, já tem pessoas da Índia que praticam com a gente, sob nossa orientação, Bhakti Rasa. É possível Bhakti Rasa ou Shiva Tantra, buscando por Krishna, buscando por Shiva, sem a espiritualidade de nova era. É possível sim, pode-se também unificar todas essas coisas, sendo um membro do caminho da flor de lótus. E aí aqui essa questão de não precisar nem ser espiritualista, vejam aqui. Então a gente já tem um portal que se chama Simbiose com a Floresta na internet e ele apresenta trabalhos acadêmicos como esse aí. Fui eu mesma que desenvolvi, esse é o meu nome acadêmico, Valéria dos Santos Moraes Ornelas, Shri Krishna Madhurya. É o meu nome religioso e espiritual. Eu trabalhei com isso aí, fui eu que escrevi o Sagrado na Natureza, Fundamentos Comuns entre Culturas Religiosas e Ética da Terra. Está publicado numa revista top, que é Interações.
Tem uma classificação que é uma das melhores, assim, né? Top A1 dentro da ciência da religião. Então, é possível, aqui ó, nesse artigo, é falado sobre essa experiência Neo-Bhagavata de uma maneira acadêmica. E é possível, ao mesmo tempo, então, ser religioso. Nós temos aqui o sacerdote Daudi, junto com Ganesha, e eu mesma, à direita, junto com Durga. Então, em uma das nossas peregrinações para a Índia, é possível, sim, fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, estar recebendo essa proteção espiritual e proteção divina, como a proteção de Shiva, de Harihara, de Krishna, enfim. Era isso que eu queria mostrar nesse primeiro encontro. Então, tem 1000 possibilidades dentro desse sistema filosófico religioso, né? O Bhagavata tem 1000 possibilidades para serem exploradas, espirituais, religiosas ou acadêmicas. Estamos abertos para receber as pessoas interessadas. E aqui eu finalizo com essa parte introdutória.